Quantas noites você já passou remoendo palavras que não foram ditas, feridas que não foram tratadas e mágoas que decidiram dormir com você? A verdade é que a ira ignorada hoje pode se tornar uma fortaleza espiritual amanhã. Hoje eu quero falar com você a respeito disso. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo, o seu like é muito importante. É através do seu like que nós conseguimos alcançar milhares de pessoas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você recebe um aviso no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. O texto que eu quero ler junto com você hoje está em Efésios capítulo 4, versículos 26 e 27. Diz assim: Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Irmãos, quando nós analisamos essas palavras do apóstolo Paulo, nós concluímos que a ira em si não é pecado, mas ela pode se tornar pecado. Paulo escreve à igreja de Éfeso um ensinamento profundamente prático e também espiritual. Ele reconhece que a ira é parte da experiência humana, mas ele faz um alerta importante. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ou seja, o problema não está na emoção, mas na maneira como lidamos com ela. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Quero orar pela sua família, por todas as áreas da sua vida. Então, escreva aqui nos comentários do vídeo o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: Senhor, limpa o meu coração. Faça isso como uma oração diante de Deus. Senhor, limpa o meu coração. No mundo antigo, especialmente entre judeus e cristãos primitivos, a ira era vista como uma emoção perigosa, que podia levar à destruição de relacionamentos e até mesmo de comunidades inteiras. Quando Paulo escreveu essa carta e falou sobre a ira, ele estava lembrando um princípio que já tinha sido ensinado lá no Antigo Testamento, através de Salomão. Em Provérbios 14, verso 29, Salomão escreveu o seguinte: Quem é paciente tem grande entendimento, mas quem é impaciente revela insensatez. A ira é como fogo. Ela pode ser útil para aquecer, mas se não for contida, ela destrói tudo ao redor. E mais do que isso, ela abre brechas espirituais. A advertência de Paulo é clara: apaziguem sua ira antes que o sol se ponha. E eu gosto muito, quando eu estou preparando as mensagens, eu gosto muito de comparar as versões. E na versão da Bíblia, a mensagem, está escrito, essa mesma passagem está escrito assim, olha: é normal ficar com raiva. É claro que todos sentem raiva, mas não alimentem vingança no coração. Não deixem que a raiva domine por muito tempo. Resolvam o problema antes de dormir. Não deem mole para o diabo. Não deixem que ele prejudique
a vida de vocês. Além de ser uma excelente sugestão para uma boa convivência, saber lidar com a ira é uma medida de proteção espiritual. Quando nós guardamos ressentimentos, nós estamos convidando o inimigo para ocupar um espaço que pertence ao Espírito Santo. O conselho de Paulo está ligado, então, à urgência do perdão e à vigilância espiritual. A demora em resolver conflitos emocionais cria uma vulnerabilidade que Satanás pode explorar. O escritor de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 15, escreveu o seguinte: cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Olha que interessante. Guardar ira é cultivar raízes de amargura. E elas não crescem sozinhas. As raízes de amargura contaminam as pessoas ao nosso redor. Podem contaminar nossos filhos, pode contaminar o nosso casamento, pode contaminar a igreja. Existe uma ira que é justa, como a ira que Jesus sentiu quando expulsou os cambistas do templo, lá em Mateus 21. Mas até mesmo essa ira precisa ser equilibrada com domínio próprio. Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20, diz o seguinte: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Olha que interessante, vou falar de novo. A ira do homem não produz a justiça de Deus. A pergunta, então, não é apenas você ficou com raiva, mas a pergunta é: o que você fez com essa raiva? Você falou palavras que ferem? Você bateu a porta? Você cortou relacionamentos? Você ignorou quem te magoou? Você bloqueou essa pessoa? Ou você apresentou tudo isso em oração a Deus e buscou a reconciliação? Martinho Lutero disse o seguinte: você não pode impedir que os pássaros voem sobre sua cabeça, mas pode impedir que eles façam um ninho sobre ela. A ira pode bater à sua porta, mas você não precisa deixá-la entrar e fazer morada. A orientação de Paulo tem um propósito redentor: proteger o coração e impedir que o diabo tenha espaço na nossa vida. Em outras palavras, resolver conflitos com rapidez é um ato de fé. Colossenses capítulo 3, versículo 13, nos faz um convite muito importante. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Quando você libera perdão e busca resolver a sua ira, você está imitando Cristo, que mesmo sendo ofendido, não revidou. Mesmo sendo crucificado, orou por aqueles que estavam o levando à cruz. No contexto das igrejas do primeiro século, havia uma grande preocupação com a unidade e com o testemunho. A ira não resolvida poderia provocar a divisão e enfraquecer o corpo de Cristo. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, sobre a sua raiva. Você ficou ofendido por alguém, por alguma palavra? Ligue para essa pessoa, mande uma mensagem, peça perdão, ore, derrube as barreiras enquanto é tempo. A ira em si, como eu disse,
não é pecado. Mas alimentar a ira, guardar ressentimento e fechar o coração para o perdão é dar espaço para o inimigo. E se tem uma coisa que o inimigo quer destruir, é a nossa comunhão. Nossa comunhão com Deus, com a família, com os amigos, com os irmãos. Hoje é tempo de paz, é tempo de reconciliação, tempo de fechar as brechas espirituais e decidir: eu não vou dormir com essa ira. Por isso que eu pedi para você escrever aqui: Senhor, limpa o meu coração. Amém? Nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, por quem você tem clamado a Deus, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se existe alguma situação específica pela qual você está orando, escreva ela aqui se você quiser e puder. Se não, escreva só a área da sua vida que precisa de um toque de milagre, de cura e de restauração de Deus. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela tua palavra, que nos confronta, nos corrige e nos cura. Reconhecemos diante de ti, Pai, que muitas vezes a ira tem falado mais alto nas nossas atitudes. Nós guardamos, sim, mágoas, deixamos o ressentimento crescer e em muitos momentos agimos de forma impensada e insensata. Mas hoje, enquanto ouvimos essa palavra, nós nos rendemos ao teu Espírito. Te pedimos perdão, Senhor, por cada palavra dura, por cada gesto impaciente, por cada pensamento rancoroso que abrigamos no coração. Dá-nos um coração manso, Senhor. Ajuda-nos a perdoar como o Senhor nos perdoou. Ajuda-nos a resolver os conflitos ainda hoje, a não deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira. Visita, Pai, cada lar que foi tocado por essa mensagem. Restaura relacionamentos, quebra barreiras, leva a reconciliação entre esse casal, entre pais e filhos, entre irmãos da fé. Que o teu Espírito Santo sopre cura e renovo, onde o diabo tentou plantar divisão. Nós declaramos que a nossa casa, a nossa mente e o nosso coração são território do Espírito Santo. Eu apresento ao Senhor cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor visite cada família aqui representada. Que o Senhor conceda tudo aquilo que está sendo pedido aqui nesses comentários, segundo a tua vontade. Ó Deus, nos ajude a ter um coração limpo, limpo de toda ira, de toda raiva, de todo rancor, de toda amargura e de todo ressentimento. É por isso que nós oramos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Agora, um recado para você que é casado. Quantas vezes a ira já entrou no seu relacionamento sem ser convidada? Uma palavra atravessada, um silêncio prolongado, uma mágoa que ficou, e quando você percebe, o amor está sendo sufocado pelo ressentimento e por questões não resolvidas. Eu quero convidar você para o nosso encontro de casais, Casamento Firmado na Rocha. Aqui no Encontro de Casais, nós queremos ajudar você e o seu cônjuge a aprender como lidar com os conflitos sem dar lugar ao inimigo. Baseado em Efésios 4, aqui, como eu li, nós vamos tratar de forma prática e espiritual a resolução da ira antes que ela se torne uma muralha entre vocês. Quando um casal alimenta a ira, ela se torna uma fortaleza. E
Uma das principais evidências disso é quando o casal não dialoga mais. É quando é erguido dentro do lar uma fortaleza, erguida dentro do lar uma fortaleza do silêncio, da indiferença. Então, eu convido você a vir participar desse encontro e viver esse tempo de cura, de reconciliação e de renovo no seu casamento. Casamento firmado na rocha, consolidando o amor. Sabe por quê? Porque quem aprende a resolver a ira fortalece o amor. Você é nosso convidado, você e o seu cônjuge, para estarem aqui em agosto de 2025, em Belo Horizonte. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado um número de WhatsApp para que você faça contato, receba todas as informações e garanta já a sua vaga. Não demore muito, porque as vagas são limitadas e vários casais já estão se inscrevendo. Amém? Essa mensagem abençoou a sua vida? O Espírito Santo falou com você? Às vezes a gente entra aqui querendo ouvir uma coisa, né? Querendo ouvir alguma resposta de Deus, alguma palavra que será específica para o nosso momento, mas hoje foi o que o Espírito Santo colocou no meu coração. E eu sei que tem pessoas que precisavam ouvir isso. Então compartilhe essa mensagem. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus contatos. Mande para os seus grupos, para aquelas pessoas que você ama, para pessoas que precisam ouvir esse recado de Deus. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, que você tenha um excelente dia na presença de Deus. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, esse foi mais um Minuto com Deus.